Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Também os amados irmãos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Amém. Nós vamos dar continuidade nesta manhã ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler parte do capítulo 4. Nós paramos no 3:26. Então nós vamos orar, pedindo ao Senhor uma bênção. E quando eu for ler, os irmãos já estarão sentados. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora. Ó Deus, colocando diante de Ti este período de escola bíblica dominical, que o Teu Espírito Santo nos encha, Senhor, Deus, para aprendermos tudo aquilo, ó Deus, que é de Ti, que Tu tens preparado para esta congregação nesta manhã, Senhor, tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Teu Espírito nos dê toda a assistência, aquilo que precisamos, ó Deus, que cada coração, ó Deus, esteja aberto, ó Deus, para que aquilo que cada um necessita, ó Deus, venha a ser suprido, Senhor, pela Tua santa palavra. Abençoa-nos, nós oramos assim, te bendizendo em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem estar sentados. Então, convido para que abram no capítulo 4. Tá? Abram no capítulo 4 do livro de Atos. Tá? Então, antes da leitura, para a gente entender, daí a importância de você compreender que a Bíblia, no original, não tinha nem capítulos, nem versículos. Tá? Porque às vezes você, em casa, estou com vontade de ler a Bíblia, aí abre no 4 e começa a ler. Não sabe nem o que está acontecendo. Por que teve o 4? Né? Então, o que é que tinha no 3, que a gente viu na aula passada? Tem que entender isso. Pedro e João subiam ao templo, a hora nona, que nós já explicamos um pouquinho sobre a hora nona, tá? Eu, por acaso não, né? Porque Deus quis, li o versículo lá do Salmo 141, que é de Davi, né? Um trecho bem conhecido. Suba a minha oração como incenso e seja levantada as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Esdras também vai fazer isso nas suas orações, em algum momento. O Neemias, né? Na hora do sacrifício da tarde, eu me levantei para orar. Então era muito comum, tinha muita representatividade. E Pedro, então, nós vimos que aquele coxo, quando foi curado, a multidão foi para cima dele e de João, Pedro e João. Tá? Era a segunda pregação da igreja. É o resumo do resumo do resumo, senão a gente vai dar a aula passada. E quando nós terminamos aqui no 26, Pedro estava, então, feito as devidas correções para que ninguém adorasse a homens, para que ninguém se prostrasse diante de homens, por mais servos de Deus que eles fossem. Isso não significava dizer que os demais homens deveriam ser hostis aos servos de Deus, não. Apenas eles estavam dizendo, quem faz tudo é Deus. Então ele é que é digno de receber a glória, a adoração. Quando vocês forem glorificar, glorifiquem ao Deus que nos deu a vida, que nos deu a virtude, que nos deu uma série de coisas. Então, quando nós terminamos o 26, Pedro está falando, está explicando. Como sempre, a gente viu que é muito parecido com a explicação que ele deu depois, ali no dia de Pentecostes, sobre o derramar do Espírito Santo. Vai falar de arrependimento, vai falar, não pode deixar passar sobre ressurreição, lembra? Não pode deixar passar, porque a gente viu que o nosso Deus é um Deus vivo, vive e reina eternamente.
Então, se você está falando de um ser meramente histórico que fez maravilhas, você está numa classe de pessoas que também existe muito nos dias de hoje, né? Que elogiam Jesus, Jesus só pregou o amor, Jesus isso, tal, mas você vai ouvir 1 hora e em nenhum momento vai ser dito que ele está vivo, que ele reina, que ele ressuscitou. Tem muita gente assim que admira Jesus, Jesus pregou isso, tal, mas na hora de falar que Jesus é Senhor, é Salvador, reina, não falam. E os apóstolos não tinham essa falha. Eles falavam, até porque o principal motivo do testemunhar era isso, é dizer que o Senhor ressuscitou, tá? Feito essa muito breve introdução, o 4, se não tivesse, não teria problema nenhum, o capítulo com 4, capítulo 4, né? Mas aprove a Deus que homens fossem levantados para fazer essa divisão, para se compreender melhor a Bíblia. E antes de lermos, tá? A Bíblia tem umas coisas interessantes. Se a sua versão é Almeida, revista e corrigida, e talvez a corrigida fiel, existe um título em negrito. Lembra que eu falei para vocês que na Bíblia existem muitos títulos em negrito e aquilo não faz parte da Bíblia? Não é pecado nenhum. Apenas a equipe de tradução, os editores, eles colocam ali no intuito de facilitar para o leitor o que é que vem descrito abaixo, tá? Se a sua Bíblia é ARA, também tem. Só que na ARA vai estar assim, ARA significa Almeida, Revista e Atualizada. Só isso, a sigla é ARA. Vai estar Pedro e João presos. Na revista corrigida vai estar Pedro e João perante o Sinédrio. Só que tem algo interessante. Você vai ler na Almeida Revista Corrigida e não vai aparecer a palavra Sinédrio. Percebe? Você vai ler na Revista Corrigida. Aí o leitor atento e interessado, ele vai ler o que quer dizer este Sinédrio. Porque Pedro e João perante o Sinédrio, em nenhum lugar apareceu o nome Sinédrio na Revista Corrigida. Na revista atualizada, a partir do versículo 5, entre o 4 e 5, vai dizer Pedro e João perante o Sinédrio. E vai usar a palavra Sinédrio no versículo 15. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo Sinédrio. Mas é só para vocês ficarem atentos a essas coisas. Lê a Bíblia. Pedro e João perante o Sinédrio. Aí você lê, não existe essa palavra na revista corrigida. Claro que existe, mas não aqui. Tá? Então vamos lá. Terminamos com Pedro falando. E estando eles falando ao povo, ou seja, Pedro e João continuavam falando. Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Né? Nós vamos ainda estudar coisa por coisa, mas fizeste isto o quê? Nós que estamos acompanhando. Não, fizeste isto. O que é que tinha acontecido antes que isso? O que é que tinha a cura, irmãos? É isso que eu estou falando, você tem que ler antes.
O que é que foi feito que fez com que Pedro estivesse explicando tudo aquilo? A cura do coxo na Porta Formosa. Coxo de nascença. Lembra? É isso. É um livro só, irmãos. A história ele está contando isso. Então, a pergunta é, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Ou seja, isso o quê? Curaram esse coxo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles quem? Esse conselho, esses anciãos, esses principais, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a ouvir do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Amém? Até aqui, amados. Se der, a gente vai, mas até aqui porque tem muita informação. Lembra que eu também, nas aulas anteriores, ou na anterior, eu falava para os amados irmãos que o homem que fora curado já tinha mais de 40 anos? Aí eu dizia para os irmãos: olha, eu estou falando isso porque lá na frente vai ser dito que ele já tinha mais de 40 anos. Que ali perto da cura, no capítulo 3, não fala a idade dele. Mas depois vai falar, tá? Ótimo. Então, irmãos, vamos ver aqui a primeira parte. Se a gente for dividir num bloco, o que aconteceu? Pedro e João foram interrompidos. Chegou um grupo, a nata, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre o Sinédrio, de Jerusalém, porque, sobre ele estava falando, o 26 do 3, aí estando ele ainda explicando sobre Jesus, evangelizando, falando, esses sacerdotes, capitão do templo, que era uma guarda levítica, chefe da guarda levítica, e os saduceus, né, que andavam junto com os fariseus, mas tinham pequenas diferenças, sendo que os saduceus eram aristocracia, eram muito ricos, e atuavam na parte religiosa e política também, com Roma.
doendo-se muito, ficaram muito chateados. Eles não ficaram felizes com a cura do coxo, nem aquilo chamou atenção. Tirar o homem da miséria, tirar o homem que não manda, tirar o homem que está à margem da sociedade, colocar ele no caminho que é Jesus, em nenhum momento sensibilizou aquele coração de pedra daqueles homens. Mas o fato de homens desconhecidos, que não faziam parte da nata religiosa, estarem ensinando e multidões ouvindo. Isso que chamou a atenção deles, e isso que fez eles interromperem o discurso de Pedro e João. Olha o detalhe. Ninguém quer perder o poder. É o poder pelo poder. Quem manda sou eu. E depois quem vai mandar é meu filho. E depois é meu neto. E são os meus parentes, são os meus chegados. Faço qualquer negócio, até em nome de Deus. É assim. Isso que aconteceu lá, continua acontecendo hoje. A Bíblia, né? Como se diz, é o livro mais atual que existe. É sempre mais atual do que o que vai sair de notícia amanhã, depois de amanhã. Já está tudo aqui. Não sei o que é que vai sair no jornal de 2030, 2070, mas a Bíblia está na frente. Até porque ela já conta até o fim. Vai ter um dia que não vai ter nem matéria, nem na internet, nem em jornal, nem em lugar nenhum. As coisas estão acontecendo, não tem mais nada. Não... Vai ter um monte de homem escondido na caverna, pedindo para morrer, cair tudo em cima deles e a morte não chega. Bom, então o motivo, doendo-se muito, né? Em outras versões, ressentidos, né? Eles se fizeram de vítima. Nós estamos sendo afrontados por um tal de Pedro e João. Isso é uma afronta. Isso não pode continuar acontecendo. E por quê? Porque eles ensinavam o povo e anunciassem que em Jesus a ressurreição dos mortos. Viu que eu falei que não pode faltar a ressurreição, irmãos? Porque para o ouvinte nosso, para quem quer que seja, ele tem que saber que nós estamos aqui porque o nosso rei vive, irmãos. Nós temos um rei. Nós fazemos parte de um reinado, de um império, seja lá o que você queira chamar. E que esse rei está vivo. Nós estamos em trabalho, a serviço do reino dele, e um dia essa guerra vai acabar e ele vem nos buscar. Né? Então você tem que ter essa consciência, você não pode ficar perdido sem saber por que está aqui dentro. Existe um reino. Então esses homens, tá, tinham esse problema. Agora, por que a ressurreição dos mortos, irmãos? Vamos lá, vamos aproveitar, porque Bíblias na mão, que eu vou pedir aí, microfone circulando, e vocês vão me ajudar. Um irmão ou irmã, não precisa de todo mundo lá. Lucas 20, 27. Uma pessoa vai ler Lucas 20, 27. Né? Olha, eles ficaram tristes, principalmente porque falavam em ressurreição dos mortos. Aí a gente vai ver aqui que quem no 4.1, olha, sacerdotes, capitão do templo, saduceu. Vê que fala em Lucas 20, 27, quem pode ler em alta voz aí. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Ou seja, quer que os saduceus creem? Ou não creem na ressurreição. Como é que eles estão falando aqui em ressurreição? Eu que sou, né, sumo sacerdote aqui, tal, estou dizendo que não tem, vem esses dois camaradas pescadores lá da Galiléia dizer que fala em ressurreição, e de um rei ainda por cima. Não era qualquer um, a ressurreição do camarada que é o rei do universo. Isso me magoa. Enquanto isso, o coxo saltando de alegria, pulando tal, e esse, com a porta fora. Isso não é um problema. Não era assim com o Senhor Jesus também? Quantas vezes quiseram questionar o Senhor Jesus, questionaram pelos milagres, pelos benefícios, pelas curas, porque eles queriam achar uma vírgula na lei deles que dizia, não, você infringiu isso, você infringiu aquilo. Então vocês estão chateados pelo benefício que nós fizemos a um homem. Estava na beira da morte e não tinha solução.
já tem mais de 40 anos. Provavelmente, se ele continuasse vivo, a situação dele acima dos 50 já seria outra. Como é em pessoas que não são coxas, por exemplo. Mas a idade vai passando, as dores vêm, os problemas de saúde vêm naturalmente, não é isso? Então ninguém estava incomodado com isso. Viu porque uma das razões, não criam e pregavam. Os fariseus criam, mas eles, como eram amigos, nessa hora os inimigos ficam de bem. Contra Jesus aconteceu isso também. Lá perto da crucificação de Jesus, vocês vão ver. Governadores que não se falavam ficaram amigos. Era para crucificar Jesus, ficaram amiguinhos. De províncias que não falam, eles ficam amigos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Aqui tem outra coisa que nós não vamos nos estender, porque cada versículo tem muita informação. Tá? Cada versículo tem muita informação. Aquela coisa, né, que o pastor chegou um dia, eu não sei se ele vai lembrar, ele, dentro de uma pregação, ele deu assim uns 5 a 10 minutos, né, sobre as inúmeras irregularidades de todo o processo de julgamento do Senhor Jesus até a crucificação. Não sei se o pastor vai lembrar, ele já pregou tanto na vida, mas já trouxe aqui para nós em uma determinada pregação, que não era exatamente sobre esse assunto, mas que fazia parte. Então ele citou algumas, foram inúmeras irregularidades dentro do processo previsto na legislação. Inúmeras. Até o tipo de morte por cruz, né, no máximo, se quisesse, seria apedrejamento pela lei. Nem para ser cruz dava. Né? O que é que fizeram com Estevão? Que a gente vai estudar mais na frente no capítulo 7. Como é que ele morreu? Apedrejado. Por quê? Blasfemou. Segundo a ótica do Sinédrio. O que é que a lei diz? Bota fora da cidade e apedreja. Por que não fizeram assim com Jesus? Mas esse não é o assunto, tá? Mas só para dizer. E nem pode julgar à noite. O que é que fizeram? A prisão de Pedro e João não era uma prisão por qualquer acusação ainda. Era cautelar, uma custódia. Olha, não fizeram nenhum mal de fato a eles. Colocaram apenas na prisão, devem ter dado algum tipo de refeição, tudo bem, mas para não julgar de noite, né? Mas só que com Jesus julgaram, fizeram tudo à noite. Colocaram eles lá. E provavelmente o homem que foi curado também estava lá. A gente vai ver mais na frente por quê. Mas aí provavelmente, não dá para cravar. Mas o homem que foi julgado, que foi curado, ele vai aparecer aqui no discurso como estando junto com Pedro e João. Tá? Então eles foram colocados lá para de manhã ver o que é que pode ser feito. Porque até aí vocês não vão ver em lugar nenhum sensibilidade desses religiosos com benefício feito ao homem que estava necessitado. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, aqui também existe, apenas a título de informação, uma opinião entre comentaristas divergente, mas que não afeta em nada, não é nada que... Uns entendem que esses 5.000 são mais ou menos quase 2.000 que foram somados aos 3.000 da primeira pregação de Pedro. Tá? Lembra na primeira pregação de Pedro, quantos? Quase, né? Eles usam assim, quase 3.000 almas. Aí, e chegou o número, só que agora o evento é diferente. Então, alguns dizem, porque entre a explicação da pregação de Pedro e Pentecoste e entre essa cura do coxo, quando eles iam orar a hora nona, não se sabe exatamente se foi imediato, um dia seguinte, uma semana depois. O que se sabe não foi muito tempo depois, porque estava tudo em ebulição, estavam cheios do Espírito, pregando. Então, alguns são da opinião que esses 5.000 são outros 5.000 que se somam àqueles 3.000, vai dar próximo de 8.000. Não é? Isso eu estou pegando vocês de comentaristas do século XVIII, XIX. Existe essa opinião. Agora, isso altera alguma coisa para nós? Não. O que é que a gente vê? Deus acrescentava à igreja. A igreja crescia. Glória a Deus. E outra coisa que a gente fica aqui, esse versículo vem logo depois... Esse versículo vem logo depois de Pedro e João, e provavelmente o coxo,
irem numa prisão, numa custódia, para dormir lá apenas. Então eles foram presos. A palavra foi presa? A palavra continua, ninguém prende a palavra. Pedro preso. No entanto, 5.000 se converteram. A palavra está solta. A palavra é de Deus, irmãos. Ele não precisa de Pedro, de João, de Reginaldo, de ninguém. Ele faz do jeito que quiser. Ele usa criança, ele usa o que quiser, até árvore. Usou mula. Eu conheci um pastor, eu estou falando, aí eu gosto de falar esses assim, porque é a pessoa que eu conheço, né? Não sei quem que disse. Que a depender, irmão, você não sabe. Às vezes a flor que a irmã coloca aqui altera o contexto e tem gente que se converte por causa de uma flor. Uma samambaia que você pendura no ornamento. Porque isso aqui é a Assembleia dos Santos, irmãos. Deus opera do jeito que quiser. Muda tudo. Então a palavra de Deus não está presa a homem. Já pensou? Se fosse assim, não chegava nem até nós. Prende todos os apóstolos, acabou. Não acontece. E olhem também, algo que o pastor valoriza muito, a coragem daqueles homens, a intrepidez. Agora, não podemos deixar de falar que não eram deles mesmos. Eles estavam cheios do Espírito. Sim, né? O Senhor Jesus falou, olha, sem mim, nada podeis fazer. Então, não é você se arvorando, eu sou de Jesus agora, você ainda nem aprendeu nada, calma. Né? Calma, não é que você não possa se converter e já não sair pregando. Mas o que nós vemos aqui é homens presos, palavra solta, número de convertidos crescendo. Então, prisão de homem, morte de homem, aconteceu lá, né? Nos primeiros séculos. Espetáculo, arenas, leões, aí é que crescia mais. O pessoal começava a ver assim, como assim? O pessoal vai e não volta atrás, não nega que Jesus Cristo é o Senhor. Aí imagina, eu quero esse Deus, não é possível que o cara está morrendo por causa de uma mentira. Ele, a mulher dele, os filhos. Aí viram, não, então vamos arrumar outro método, né? Que também não é a história de hoje, mas vai chegar lá para Teodósio, aí é outra história. Irmãos, isso é importante. E aconteceu no dia seguinte, aí já amanheceu, tá? Que reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Aí eu vou falar um pouquinho do Sinédrio, embora na própria Bíblia Ara vai falar em Sinédrio, no 15 apenas vai intitular como Sinédrio. É um pouquinho só, tá? Porque a história de Sinédrio também dá um grande estudo. Porque essa ideia de Sinédrio já vem alguns dizem, desde os juízes, depois aos reis, mas aquela na época de Jesus. Vocês também não vão ver unanimidade, e que não é nenhuma briga, nenhum que entende a quantidade de um jeito, briga com outro que entende que é de um jeito. Uns falam que o Sinédrio, né, existia um grande e pequeno Sinédrio, mas a gente vai tratar desse Sinédrio, que é o grande Sinédrio, que julgava, formado, segundo alguns, por 70 pessoas, e outros vão dizer por 71. Vão dizer, é o sumo sacerdote mais 70. E outros falam, não, é 70 e o sumo sacerdote é quem preside. E está dentro dos 70. Isso altera alguma coisa para nós? Não. Tá? Mas existem algumas coisas. Aí você vai no livro Flávio José, o historiador vai dizer uma quantidade, o outro estudioso vai dizer que é 71, outro vai dizer que é 70. De vez em quando caía. Eu lembro até conversando quando a mesa era aqui, o Carlos me explicou alguma coisa, que Roma, de vez em quando, passava lá um facão no centro, porque não podia ter se insurgir. Então, até vi, Carlos, né, que teve uns eventos, talvez na infância do Senhor Jesus, que Herodes matou, acho que 45 do Sinédrio. Porque eles não queriam que Herodes ultrapassasse determinadas partes geográficas, e começou a implicar. Pô! Matou 45, aí depois trazia de novo, entendeu? Então o Sinédrio também ficava numa situação difícil, porque eles tinham que manter a paz com Roma. Aliás, Roma era assim, com as cidades todas, com Tessalônica, tal, eles diziam para a cidade, olha, tem cidade aqui, vocês podem manter a cultura de vocês.
Tinha cidade que a cultura predominante toda era grega. Os judeus não têm problema nenhum. Só não quero que criem problema lá com Roma. Nosso império, né, eles eram todos tributários, vocês pagam seus tributos, explorem as coisas de vocês, creiam nos deuses de vocês, mas eu quero paz aqui. Começou a dar problema, a gente vai em cima da cúpula. Troca o presidente, troca o governador, era algo mais ou menos assim, tá? Então, é importante ter essa ideia. A palavra sinédrio, ela vem de uma conjunção de duas palavras, de sinedron, do grego. Quer dizer assim, sentar juntos. Então, um conselho, uma assembleia que julga, tá? Então, dito isto, e para a gente focar mais no livro de Atos, deu para ter uma ideia? É como se fosse um grande tribunal do sumo sacerdote. Mas tem alguns detalhes também importantes aqui no nosso estudo, que esse grupo que chegou, nós falamos aqui em Atos 5, diz assim, Anás, o sumo sacerdote. Aí muita gente vai perguntar, poxa, mas quem era o sumo sacerdote na época de Jesus, né? Era Anás ou era Caifás? Era Caifás, o sumo sacerdote, tá? Que era genro de Anás. Anás era casado com Caifás era casado com a filha de Anás. Aí você vai dizer, a Bíblia está errada então, porque chamou Anás de sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote é Caifás. Não é isso? Não sei se ficou difícil entender. Vamos repetir? Mais ou menos? Vamos repetir? 5. Chegaram E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote. E Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Lendo aqui, quem é o sumo sacerdote? Para você. Anás. É isso que eu estou dizendo. Legalmente, é Caifás. Não é Anás. Entendeu? Mas não vamos dizer por que Anás é citado isso, aqui também. Rapidamente, tá? Não é objetivo, mas é importante, porque é um EBD. Então você não pode sair daqui sem aprender. Até rimou, tá? É um EBD, você precisa aprender. Por gentileza, quem pode ler Lucas 3, 2. Vão ser 3 pessoas que vão abrir em 3 lugares diferentes. Lucas 3, 2, João 18, 13 e Mateus 26, 57. Não precisa todo mundo abrir nos 3 lugares. Quem vai ler Lucas 3, 2, abre em Lucas 3, 2. Quem vai ler João 18, 13, abre em João 18, 13. Quem vai ler Mateus 26, 57, lê Mateus 26, 57. Primeiro 3, 2. Lucas 3, 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Amém. Quem era? Aí, segundo Lucas 3, 2, ele já põe no plural, né? Vinham, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Os dois já eram sumos sacerdotes. Entendeu? Vai guardando aí. João 18, 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Quem era o sumo sacerdote daquele ano? Caifás. Mas conduziram primeiramente a Anás, que era o sogro. Mateus 26, 57. Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Amém? Amém, irmãos? Então vocês vão ter mais dúvidas, porque é o seguinte, o sumo sacerdote era Anás até uma determinada época, conforme nosso irmão já... Herodes tirou ele do posto. Se desentenderam lá, tirou, mas não matou. Os judeus ficavam na bronca, nós vamos chamar Anás de sumo sacerdote, para nós é ele. Mas quem assumiu foi Caifás, o genro dele. Provavelmente, Caifás obedecia a tudo que Anás falava.
Né? Você casa com a minha filha, mas você vai ter que me obedecer. Você casa com a minha filha, mas você vai ter que me obedecer. Eu sou um ancião, mais velho que você. Então, por isso que vocês vão ver na Bíblia, ficou claro? Tá? Legalmente, na época de Jesus, quando ele o seu ministério de 3 anos e meio, a essa divergênciazinha e tal, mas por aí era Caifás de maneira legal para Roma. Mas para os judeus, eles consideram Anás estando vivo e sendo deposto no grito, vamos dizer assim, porque Anás criou algum obstáculo, né, deu sorte porque não foi morto, então tinha muito isso, tá? Considerar Anás sumo sacerdote ou Caifás. Então, sempre que vocês verem isso, não entendam como discrepância, como erro grosseiro, não. É porque, de fato, aqui na Bíblia não conta, mas a história conta porque dessas, tá? Esses dois sempre, vocês vão ver, estão muito juntos nas leituras dos evangelhos. Anás e Caifás, tá? Inclusive, foi esse Caifás que, entre aspas, ali profetiza: calai-vos, não sabeis que importa morrer um homem no lugar de todo o povo? Né? Aí João diz, ele não falou isso dele mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, profetizou. Entendeu? E ao mesmo tempo tem aquilo da parte da história que o irmão Carlos já falou para a gente, de não ter esse atrito, deixa o negócio estar fluindo. Estamos indo bem com Roma, está fluindo. Entendeu? Senão quem vai morrer no lugar de Jesus somos nós. A diferença é que a morte de Paulo, a minha, do Cleito, do Carlos, todo mundo não serve de nada. O sangue da gente não salva ninguém. Né? Paulo mesmo disse, se salvasse, ele amava tanto o povo dele que ele daria a vida dele. Mas não adianta. Ia ser apenas um morto a mais a ser sepultado, só isso. Agora a morte de Jesus a gente já viu, né? O sacrifício da tarde. Esse toca o coração do Pai, porque foi ele mesmo quem propiciou. Amém? Então, esse sinédrio, tá, irmãos, era esse grupo dos grandões ali, saduceus, fariseus, presidido pelo sumo sacerdote. E tendo a própria versículo 4 fala em todos quanto eram da família do sumo sacerdote. Tá? Tinha anciãos, tinha escriba, era sempre presidido. Algumas pessoas vão dizer que eram 71, outros vão dizer que era composto de 70. O importante é que esses homens faziam esses julgamentos. Pondo-os no meio, pondo-os quem João e Pedro, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizeste isso. Você vê, esses camaradas interromperam toda uma pregação por inveja. Porque não é brincadeira, não. Do nada, em poucos dias, você vê, supondo que foi 3 mil mais 5 mil, 8 mil, como é que esse pessoal está atraindo todo mundo? Né? Eles vão dizer, a gente vai mandar em quem? A gente precisa ser, como Jesus dizia, chamava eles de hipócritas, a gente precisa ser cumprimentado nas praças. Não é? Eles iam para aqueles lugares, ficavam orando, passavam, mestre, Deus te abençoe, meu filho. Era só para ser visto como grande mestre. Jesus dizia, se você estivesse orando de verdade, não ia ter problema. Agora, para aparecer, para ser saudado pelo pessoal só porque está aparecendo, é muita hipocrisia. Esse era o problema deles. Tá? Pois não, Luana, tem pergunta? Só uma dúvida, qual era a diferença dos saduceus para os fariseus? Isso, uma delas, como eu já falei para você, os saduceus não criam nem em anjos, nem em ressurreição. E os fariseus criam, tanto em um quanto em outro. Por exemplo, tá? Os fariseus eram aparentemente mais zelosos pelos aspectos religiosos, pelas formalidades. Eram ricos, mas não tanto quanto os saduceus. Os saduceus ainda eram mais aristotélicos, grandes nomes e que lidavam muito bem com Roma. Entendeu? Então, só esses dois fatores de um crer em ressurreição e na operação dos anjos por ordem de Deus e o outro não crer nesses dois, tá? Já é uma diferença enorme, tá? Agora, exatamente como eles criam, eu não sei, teria que fazer uma pesquisa, tipo detalhe dos saduceus, deve ser parecido até com muita coisa de hoje. Não, Deus existe, mas depois que a gente morre, nós somos energia, somos matéria, vamos ser transformados em alguma coisa. O pastor Carlos quer falar, passa o microfone para ele, por gentileza, tá?
Uma boa, só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Uma boa comparação com os nossos dias seria dizer que os saduceus, os fariseus são conservadores, enquanto os saduceus podem ser considerados liberais, né? Eles estavam mais propensos a aceitar Roma e tudo aquilo que Roma impunha. Eles tinham, vamos botar assim, a mente aberta, né? Enquanto os fariseus eram mais conservadores. Amém? Mais uma contribuição aqui do Amado em relação à pergunta da irmã Luana, não é? Tá? Mas isso não os separava, eles andavam juntos no poder, tá bom, irmão? Aí agora eles tiram Pedro e João e vão perguntar. Você vê que em nenhum momento, aquilo que eu chamei a atenção, eles estão preocupados ou alegres com o que Deus operou na vida do homem lá, do coxo, que já tinha mais de 40 anos, tá? Né? Até nós falamos, nós não sabemos com quanto tempo ele foi parar naquela porta. Eu imagino que como bebê, não era o caso ainda da mãe dele lá. Mas a gente não sabe a história, era muito comum a pessoa ficar viúva, guerras matavam, enfermidades. E talvez quando ele se tornou um adolescente, um rapaz, ele estava ali. Então todo mundo conhecia aquele homem, né? Então a gente vê que agora vem uma espécie de interrogatório para cima de Pedro e João. Tá? Para aproveitar assim, o tempo, eu vou dizer, vocês vão ver o seguinte, do 8, tá? Do 7, melhor dizendo, até o 11, existe o que, irmãos? A interrogação deles, com que poder ou autoridade, ou em nome de quem, você tem uma outorga, você tem uma procuração, tem uma carta que alguém te deu para você fazer essas coisas, né? Como assim para curar alguém, né? Pedro e João ali, cheios do Espírito, eles vão explicar. Só que a explicação dele, olha só os homens como eram maliciosos, já estou resumindo para os irmãos do 7 ao 12. O que é que eles estão, do 7 ao 11, o que é que eles observam? Do 7 ao 12, perfeito, desculpe, do 7 ao 12. Pedro vai falar coisas que nós conhecemos, maravilhosa para eles. Aí o que é que eles observam? Um cochicha com o outro. Temos que travar essa conversa, os camaradas conhecem muito. E daqui a pouco vai ter gente aqui do Sinédrio se convertendo. É isso que está acontecendo, irmãos. Não é piada, não. É isso que está acontecendo. Porque Pedro ia engatar de novo uma marcha ali, ia engolir aqueles camaradas. Inspirado pelo Pedro. Eles tiveram aula com Gamaliel, com não sei quem. Pedro teve com Jesus. Pô. Uma pequena diferença, né? Uma pequenazinha diferença. Uma pequena diferença. Pedro e João tiveram aula com Jesus, né? Tiveram aula com o nosso mestre, com o nosso Senhor Jesus. Tá? Então, aí Pedro começa a dizer assim, principais do povo, todo respeito no relacionamento com as autoridades. Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados pelo benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Ele coloca, na introdução dele, a gente está sendo interrogado porque um enfermo foi curado, hein? Ele falou qual era o verdadeiro foco, o problema. Seja conhecido de vós todos que o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem deu Jesus todos mortos, é em nome desse que este está a ação diante de vós. Aí que é que Pedro usa aqui nesse pequeno grupo de palavras, irmãos, né? A quem vós crucificaste. Você percebe que toda vez que Pedro fala, não fujam da culpa, não. Pedro falou no primeiro discurso, Pedro falou no segundo discurso, Pedro vai falar agora de novo nessa resposta. Porque ele é interrompido. Tudo isso é continuação da cura do coxo no 3. Por isso que eu falei, alguém pega um belo dia da Bíblia, hoje eu estou contando a Bíblia, e Atos 4, aí começa daqui. Ele não vai saber por que está acontecendo tudo isso. Ele não vai saber por que está acontecendo tudo isso. A não ser, por exemplo, quando você já está lendo, aí você parou no 3, quando você vai continuar do 4, você tem a ideia do que onde você parou, você está continuando. Então ele já coloca, de novo, ele com todas as letras, ele não tem ali, olha, vocês crucificaram, tá?
Agora Deus o ressuscitou. Ele de novo vai falar na ressurreição do Senhor. Deus ressuscitou dos mortos. E aí ele vai dizer a resposta bem objetiva para eles. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí ele vai dizer, é em nome dele, dos que vocês crucificaram. Jesus o Nazareno, que segundo os estudiosos, essa expressão também, o Nazareno, era uma expressão que foi cunhada para minimizar a pessoa de Jesus, porque não podia vir nada boa de Nazaré, da região da Galileia, Maria Nazareno. Né? Alguns deles têm ligação com a raiz nazireu, mas é outro estudo. De qualquer forma, Pedro não tem vergonha do Senhor Jesus, como diz Paulo, não me envergonho, né, do Evangelho de Deus, né, que é o poder de Deus para todo aquele que ele crê, primeiro do judeu, depois do grego, lá em Romanos. Pedro também, é o Jesus Nazareno, por vocês crucificaram. Então está dada a resposta. Tá? Pedro podia parar aí, mas abriu-se a oportunidade, Pedro continuou. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Né? Porque isso está ligado com os salmos, a gente já viu. Muitos salmos falando disso, né? A qual foi posta por cabeça de esquina. E aí Pedro também vai dar agora a exclusividade a Jesus. Né? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aí Pedro vai dizer para eles, ó, só há salvação, porque há um juízo, só há salvação é no nome desse que vocês crucificaram, Jesus Cristo, o Nazareno. Somente, você exclui, não tem puxadinho para o lado, não tem ajuda daqui, ajuda dali. Aí vem o 13 que eu acabei de falar para vocês, a razão. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento que tinham estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então percebe? Imagina Pedro e João falando. À medida que Pedro e João ali estão falando, os 70, principalmente os principais, o sumo sacerdote, estão cochichando ali. Esse camarada, peraí, ele está citando o Salmo, ele está pedra angular, pedra de esquina, o rejeitado, não há salvação em outro nome. A gente não pode deixar de se alongar nesse discurso. Senão foi 5.000, vai chegar mais 1.000 aqui, mais 2.000, não dá certo. Ou então alguém do Sinédrio aí se converte, aparece um Nicodemos da vida, outro Nicodemos, e como é que fica? Aí eles brecam de novo. Mas é exatamente o que acontece hoje. A igreja, ela sempre será perseguida. Não é? Mas isso é ruim? Não, é o que Jesus falou. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. A vós quem? Os meus discípulos. Os meus discípulos. Tá? Então é o tempo todo assim. Você quer falar, aí vem e quebra. Você quer ler a Bíblia, seu telefone ficou mudo o dia inteiro, vai tocar naquela hora. Um monte de coisa. Por aí vai, entendeu? Sempre vai chegar coisa para atrapalhar. E aí eles vendo, e o homem que fora curado junto com eles, por isso que eu falo, eu não posso precisar com todas as letras que o homem que foi curado dormiu lá vamos dizer, na custódia com eles, né? Uma prisão que não era para penal, era apenas cautelar, para que eles não fossem interrogados à noite, ou pela manhã chamaram esse homem aí. Mas dá a ideia de que estava todo mundo junto, que eles estavam junto de Pedro, ele só não falava, né? O coxo não tinha o conhecimento, não era daqueles primeiros 120, ele veio a se converter, ele foi um dos alvos da pregação dos apóstolos, né? Alcançado pelo grande amor de Deus, que o curou a alma dele e o seu biológico, né? Principal, que ele não andava. Aí, olha o que o Sinédrio faz no 15. Todavia, mandando sair fora do conselho ou do Sinédrio, conferenciaram entre si. O que eles fizeram? Para de falar, vocês dois. Um minutinho aqui.
Aí, autoridade lá, ok. Vocês fiquem, por favor, ali na antessala, aguardando um pouco. Daqui a pouco a gente chama vocês, tá bom? Mas claro que não foi gentil assim. É preciso meio grosseiro. Para de falar, sai, leva eles lá para fora. Alguma coisa assim. Enquanto a gente vê aqui o que é que faz. Aí, Pedro foi lá para fora. Aí, olha o que é que eles fizeram. 16. Conferenciaram entre si, né? Dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Uma pergunta que entre eles estavam fazendo. Dentro desse conselho, desses sentados juntos. Porque a todos os habitantes, ou os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Eles estavam com problemas. O que é que a gente vai fazer com esses camaradas? Até aí, volto a dizer, nenhuma sensibilidade com o benefício feito a um homem pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Nenhuma sensibilidade, irmãos. Nenhuma. Nenhuma. A questão é, o poder é nosso. Esses homens, apesar de não estar fazendo nenhum mal, entre aspas, eles estão chamando, atraindo para si muita gente para essa seita aí, para esse tal de Jesus que dizem que ressuscitou. E afrontando os saduceus que dizem que não há ressurreição. Né? Imagina que entre eles é assim, nós fariseus cremos, mas a gente não fica afrontando os saduceus, são nossos amigos. Pedro não, mas recebeu ordem do Senhor Jesus. Né? O Espírito está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está operando conforme Jesus falou. Vocês vão estar diante de autoridades aí. Alguns eles vão matar, outros eles vão prender. Não se preocupem do que vocês têm que falar, porque vai ser dado a palavra certa para vocês na hora. Se vocês estiverem ligados em mim, o meu Espírito vai dar toda a palavra que vocês precisam dizer. E porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto, ou seja, era uma questão que não daria para alguém aparecer lá e dizer, olha, isso aí é um cidadão, é um mágico, né? A gente vai um Simão, o mágico, capaz de aparecer lá na frente. Isso aí é uma ilusão de ótica, né? Não sei nem se tinha esses termos nessa época, né? Isso é um mentalista, estão fazendo vocês verem o que não existe. Não, era algo notório. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome, que nome? O nome de Jesus, não era o nome do coxo, não. O coxo foi o beneficiado. Era o nome de Jesus, porque Pedro tinha acabado de falar. Olha, vocês perguntaram com que autoridade a gente está fazendo? A gente está fazendo com a autoridade de Jesus Nazareno. Jesus Cristo Nazareno, em que não há salvação em outro nome senão dele. Então, estou respondendo a vocês, tá, anciãos? Com todo respeito, principais, anciãos, povo de Israel. Aí, reunidos, chamaram, então, mandaram chamar, Pedro, bota os camaradas para dentro de novo aqui, traz para a nossa sala. Né? Chamaram e disseram que absolutamente, né? Essa expressão absolutamente é aquilo de completo, né? Nem um pouquinho não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aí entra aquela famosa texto já conhecido. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Quer dizer, Pedro sabia que eles estavam errados, né? Pedro não foi afrontar, eu vou provocar aqui, eu sou briguento. Então, Pedro já estava amansando já há muito tempo. Ele já estava... Com o Espírito, Pedro já vinha sendo outro. Jesus fala isso no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo, você vai ver lá que o Senhor Jesus vai, você não vai ser nem medroso, nem covarde, nem nada disso, Pedro. Fica tranquilo, Espírito Santo. Eu não prometi para você lá no comecinho que eu faria de você pescador de homens? Lá no começo do Evangelho, você queria se afastar de mim? Na verdade, você mandou eu se afastar de você. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aí o Senhor fala para ele, calma, Pedro. Eu farei de você pescador de homens. Uma promessa de Jesus. Eu farei de você pescador de homens. Será que Jesus fez? Olha o resultado da aula do Senhor Jesus. Estava enxotando Jesus da vida. Olha o resultado agora.
não, e Pedro vai dizendo, não podemos deixar de falar no que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais. E provavelmente chegaram a alguma coisa, olha, aí vai ter prisão, vai ter açoite, por final vocês podem ser considerados blasfemos e apedrejados, hein? Não está dito aqui, tá, irmãos? A palavra apenas diz, eles ameaçaram mais. Eles intensificaram as ameaças. Com qual propósito? Não se fale mais nesse nome de Jesus, tá? Mas, não achando ao final motivo algum para o castigar, ou seja, irmãos, houve aqui, primeiramente, definição dos apóstolos, coragem e definição. A gente tem que trazer isso para os nossos dias. Houve coragem e definição desses homens. Como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu não sou vacilante na fé. Eu não fico, será que o Senhor existe mesmo depois de 20 anos de caminhada? Como assim? Será que Deus existe mesmo? Como assim? Será que Deus... Não, esses homens não vacilaram, eles foram definidos, firmes, sabendo quem era o Senhor. E sem desrespeitar. Eles não estavam fazendo nenhum mal. Mas eles ameaçaram, não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir. Mas deixaram ir por quê? Por causa do povo, da multidão, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram, e esse homem ele tinha mais de 40 anos, tá bom? Mais de 40 anos quando operaram esse milagre. A gente vai ficar por aqui, eu não sei se o pastor Carlos vai fazer alguma ressalva, ainda um complemento, né? Porque 4 minutos ainda, aí eu passo o microfone para o pastor. Vem para cá. Tá, irmãos? A gente ficou por aqui. Eles acabaram não fazendo nada, pode ver, já acabaram não fazendo nada do que ameaçaram fazer. Aquilo ali era intimidador, né? Mas é isso que eu falo, a firmeza da igreja. A igreja ficou firme. E não ficou firme com coisas, coisas fúteis. Ficou firme porque era nobre a função, falar do Senhor Jesus. Tá? Eles não podiam deixar de falar, nem de operar as maravilhas que pelo poder do Espírito Santo lhes era concedido. Tá? Amém? Paz do Senhor a todos. Vou passar aqui o pastor.